Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Comitiva brasileira chega ao Japão e vai em busca de novas parcerias comerciais. STF se prepara para julgar denúncia contra Jair Bolsonaro. Rússia bombardeia Kiev em meio a negociações por trégua na guerra. Governo de São Paulo abre licitação para a expansão do metrô. E ainda, montadora BYD bate recorde de vendas e supera a Tesla em 2024. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente Lula chegou hoje ao Japão para ampliar as parcerias comerciais na Ásia. Ele está acompanhado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também do Senado Federal, Davi Alcolumbre. A comitiva do presidente Lula chegou ao Japão para tentar diversificar as correntes de negócios e mostrar que as carnes brasileiras seguem rigorosos controles internacionais. Isso porque os japoneses ainda são céticos quanto à qualidade da carne brasileira. No ano passado, o comércio entre o Brasil e o Japão somou 11 bilhões de dólares e os principais produtos exportados foram alumínio, café e minério de ferro. Após a passagem pelo Japão, Lula vai ao Vietnã, entre os dias 27 e 29, para se reunir com as principais autoridades do país. Segundo o Itamaraty, Brasil e Vietnã registraram mais de 7 bilhões e meio de dólares em comércio no ano passado. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar entre terça e quarta-feira a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia serão responsáveis por analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Se for rejeitada, a acusação será arquivada. Se for aceita pela primeira turma, será aberta uma ação penal e os denunciados vão se tornar réus no tribunal. O julgamento será aberto por Zanin, seguido por uma leitura do relatório por Alexandre de Moraes. Depois haverá sustentação oral do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ou seja, Gonet terá 30 minutos para defender a denúncia enviada ao Supremo e sua validade. Na sequência, as defesas dos 8 denunciados poderão se manifestar. Cada advogado terá 15 minutos para apresentar as ideias. Caso haja maioria ou unanimidade por acatar a denúncia, os denunciados se tornarão réus e responderão a processo judicial em mais sessões da primeira turma do Supremo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, votou para condenar a deputada federal Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento. Na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Zambelli discutiu com um apoiador de Lula e o perseguiu com uma arma. Na manhã de hoje, o ministro Cássio Nunes pediu vista e suspendeu o julgamento. A ex-presidente Dilma Rousseff foi reeleita para a presidência do Banco do BRICS. A continuidade no cargo foi ratificada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. A ex-presidente do Brasil assumiu a principal cadeira do Banco do BRICS em abril de 2023 e tinha previsão de término para julho deste ano. Em 2024, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu a extensão do mandato. Putin também já elogiou a condução da brasileira no banco. Em junho do ano passado, Dilma esteve com o presidente russo em São Petersburgo. Na ocasião, ele a parabenizou pelo progresso do banco na atual gestão. Durante o evento na capital chinesa, Dilma também confirmou o avanço de projetos do Brasil com o governo chinês. A presidente do banco destacou a ferrovia transoceânica, um plano que serviria para cortar custos de exportação entre os dois países. No discurso, Dilma falou sobre a cooperação do governo Xi Jinping com outros países e elogiou a administração econômica da China. O maior ponto de crítica quanto ao Banco dos BRICS é a criação de uma moeda única do bloco. A organização deseja reduzir a dependência do dólar com a nova forma de transação entre os países membros. O governo norte-americano ameaçou taxar os BRICS em 100% caso o comando econômico do bloco levasse essa ideia adiante. Começou na Arábia Saudita a reunião entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, que pode colocar fim na guerra. Uma trégua no Mar Negro também será discutida. Começou na Arábia Saudita uma reunião entre a Ucrânia e os Estados Unidos sobre uma possível trégua parcial na guerra com a Rússia. Estados Unidos e Ucrânia pressionam para conseguir, no mínimo, uma trégua nos ataques contra instalações energéticas, gravemente danificadas no lado ucraniano após mais de 3 anos de invasão russa.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu uma pressão sobre Putin para que ele encerre os ataques e a invasão. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, anunciou no Facebook o começo da reunião com os Estados Unidos e informou que a agenda inclui propostas para proteger as instalações energéticas e críticas. Segundo um funcionário do alto escalão ucraniano, as conversas estão indo bem. A Ucrânia havia dito que está disposta a um cessar-fogo geral e incondicional, mas o Kremlin parece tentar dilatar qualquer acordo de trégua para ganhar tempo, enquanto suas tropas expulsam as forças ucranianas da região russa de Kursk. Ocorre na véspera das negociações entre as delegações russa e americana. Steve Witkoff, enviado do presidente americano Donald Trump, se mostrou otimista e disse esperar um progresso real durante a reunião em Riad com os negociadores do presidente russo Vladimir Putin. Por enquanto, a Rússia assegura que só acordou com Washington nesta etapa uma suspensão nos ataques às instalações de energia. E em meio às negociações pela trégua na Ucrânia, um bombardeio russo em Kiev, capital da Ucrânia, deixou 3 mortos. O final de semana foi de tensão em Kiev. Autoridades locais disseram que um ataque de drones russos deixou pelo menos 3 mortos e provocou incêndios. De acordo com os mapas da Força Aérea da Ucrânia, a capital do país estava sob alertas de ataque aéreo ao longo de todo o sábado. A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia havia lançado 147 drones durante a noite, visando várias partes do país. Os militares disseram que as unidades de defesa aérea destruíram 97, sendo que 25 não conseguiram atingir seus alvos. O Ministério do Interior do país disse que outras 8 pessoas ficaram feridas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as forças russas usaram mais de 1.580 bombas aéreas guiadas, quase 1.100 drones de ataque e 15 mísseis contra a Ucrânia na última semana. Ele pediu ainda novas pressões sobre Moscou para interromper os ataques e a guerra. Israel voltou a atacar o Líbano nesse final de semana. O bombardeio deixou pelo menos 6 mortos. Os militares israelenses disseram que o ataque aconteceu após a interceptação de foguetes lançados no território libanês. Israel bombardeou o Líbano depois de interceptar foguetes disparados do país vizinho e apesar da trégua vigente com o movimento libanês Hezbollah, que negou envolvimento no ataque. Segundo a agência de notícias libanesa NNA, os primeiros bombardeios mataram 5 pessoas na cidade de Tulin, no sul do país, e uma segunda série de ataques deixou 1 morto na cidade de Tiro. Israel explicou que esses bombardeios foram uma resposta aos disparos de foguetes. O exército israelense interceptou 3 projéteis disparados do país vizinho. Essa é a maior escalada desde que o acordo de trégua pôs fim em 27 de novembro do ano passado, a 2 meses de guerra aberta entre Israel e o Hezbollah, movimento pró-iraniano. O ataque contra o norte de Israel, por enquanto, não foi reivindicado e o grupo Hezbollah negou qualquer envolvimento. O conflito entre Israel e Hezbollah eclodiu após meses de trocas de tiros na região fronteiriça, onde o poderoso grupo libanês abriu uma frente em solidariedade ao movimento islamista palestino Hamas no início da guerra em Gaza, em outubro de 2023. O ministro da Defesa israelense Israel Katz ameaçou anexar partes da faixa de Gaza se o grupo terrorista Hamas não libertar os reféns israelenses. A situação permanece tensa na faixa de Gaza. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou em comunicado anexar partes do enclave se o Hamas não libertar os reféns restantes mantidos no território palestino devastado pela guerra. De acordo com o texto, quanto mais o grupo islamista se recusar a libertar os reféns, mais território perderá. O ministro israelense também ameaçou expandir as zonas tampão ao redor de Gaza para proteger as populações civis por meio de uma ocupação israelense permanente dessas áreas. Após 2 meses de uma trégua frágil, Israel retomou bombardeios contra o território palestino na terça-feira, citando o impasse nas negociações indiretas sobre as próximas etapas da trégua, cuja primeira fase expirou no início deste mês. De acordo com a Agência da Defesa Civil da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, pelo menos 504 pessoas, incluindo 190 menores, morreram em Gaza desde que Israel retomou os ataques. Esse número é um dos mais altos desde que a guerra começou, há mais de 17 meses com a investida do Hamas a Israel. Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, 58 permanecem presas em Gaza, das quais o exército de Israel declarou 34 como mortas.
O Ministério da Defesa de Israel anunciou a criação de uma estrutura para facilitar a saída voluntária de palestinos da faixa de Gaza. A pasta afirmou ainda que pode cooperar com organizações internacionais para garantir uma passagem segura para outro país. E um tiroteio no estado do Novo México, nos Estados Unidos, deixou 3 mortos e 15 feridos. Pelo menos 3 pessoas foram mortas e várias ficaram feridas em um tiroteio ocorrido nos Estados Unidos. O caso ocorreu em uma exposição de carros em um parque no estado americano do Novo México. O tiroteio começou por volta das 22 horas de sexta-feira em Las Cruces. Segundo a investigação, 2 grupos se enfrentaram. Ao menos 15 pessoas ficaram feridas em meio ao fogo cruzado. Todas têm entre 16 e 36 anos. 7 delas foram transportadas para hospitais em El Paso, no Texas. A polícia recuperou cerca de 50 a 60 cápsulas de balas na cena do crime. O FBI está colaborando na investigação do caso. Até este sábado, nenhuma prisão havia sido feita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a assinatura de um contrato com a Boeing para uma nova geração de aviões de combate F-47. Os Estados Unidos vão adquirir uma nova geração de aviões de combate. O presidente Donald Trump anunciou a assinatura de um contrato com a Boeing para a compra de aeronaves batizadas de F-47, que poderão operar junto com drones não tripulados. Sob minha direção, a Força Aérea dos Estados Unidos está avançando com o primeiro caça-jato de 6ª geração do mundo. Número 6, 6ª geração. Nada no mundo chega nem perto disso. E será conhecido como F-47. Os generais escolheram um título, e é um belo número, F-47. É algo que ninguém nunca viu antes em termos de todos os atributos de um jato de combate. Nunca houve nada nem perto disso, desde a velocidade até a capacidade de manobra e o que pode ter para a carga útil. Trump, 47º presidente americano, destacou que a opção pela Boeing veio após uma rigorosa e exaustiva concorrência entre algumas das principais empresas aeroespaciais dos Estados Unidos. O contrato tem como objetivo continuar o desenvolvimento do substituto do avião de combate furtivo F-22, que já está em atividade há 2 décadas. O anúncio representa uma grande ajuda para a Boeing, que passou por um ano difícil, no qual lidou com uma longa greve trabalhista e problemas de segurança em alguns de seus modelos. Primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou eleições legislativas antecipadas para o dia 28 de abril. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou eleições legislativas antecipadas em 28 de abril. Carney, ex-governador do Banco Central do Canadá, foi eleito pelo Partido Liberal para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro e por isso ainda não passou pelo crivo das eleições. Seu governo enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos e as ameaças de anexação do presidente americano Donald Trump. O presidente Trump afirmou que o Canadá não é um país de verdade. Ele quer nos destruir para que a América possa nos possuir. Não deixaremos isso acontecer. Carney vai apelar ao patriotismo para tentar conseguir se manter no governo após as ameaças de Trump de transformar o Canadá no 51º estado americano. O presidente dos Estados Unidos não parou por aí. O republicano também desatou uma guerra comercial com a importação de tarifas alfandegárias às importações procedentes do Canadá, parceiro do Tratado de Livre Comércio da América do Norte. O prefeito de Istambul, o principal opositor do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, foi suspenso do cargo e preso por corrupção. O prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu, principal opositor do presidente turco Recep Erdogan, foi suspenso do cargo e preso. İmamoğlu, de 53 anos, foi transferido para uma prisão junto com vários outros acusados, informaram seu partido e meios de comunicação turcos. Um juiz ordenou a prisão do prefeito por corrupção, embora tenha rejeitado uma ordem de prisão por terrorismo. O prefeito chamou as acusações de imorais e sem fundamento. O Partido Republicano do Povo, principal força de oposição ao qual pertence İmamoğlu, qualificou a prisão como um golpe de Estado político. Seus advogados anunciaram que vão recorrer da decisão do tribunal. O partido voltou a convocar manifestações em Istambul pelo 5º dia consecutivo. A detenção do prefeito desencadeou os maiores protestos em uma década no país. Para evitar distúrbios,
O governo municipal estendeu a proibição de reuniões até a noite de quarta-feira. Na última quarta, a detenção de Imamoglu provocou protestos massivos, que se estenderam a pelo menos 55 das 81 províncias turcas. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anulou o impeachment do primeiro-ministro Han Duck-soo e o restabeleceu como presidente interino do país. Ele estava afastado do cargo desde dezembro do ano passado. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul rejeitou nesta segunda-feira a destituição do primeiro-ministro Han Duck-soo e o restabeleceu como presidente em exercício. Ele foi designado para o cargo após o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol por ter declarado lei marcial em 3 de dezembro. A determinação do tribunal é o evento mais recente na crise política que a Coreia do Sul vive desde então. Han foi destituído em dezembro pelo parlamento, poucos dias depois de assumir o cargo, após a suspensão de Yoon, por sua recusa em designar 3 novos juízes para o Tribunal Constitucional, para completar o quadro de 9 integrantes, antes do início da análise do impeachment do presidente. Pelo restante do meu mandato, basearei todas as minhas decisões nos interesses da indústria coreana e das gerações futuras. O canal YTN afirmou que a decisão judicial de segunda-feira explica que não certificar a nomeação de juízes é ilegal, mas insuficiente para justificar uma destituição. O Tribunal Constitucional ainda deve se pronunciar sobre o impeachment de Yoon. Os votos de 6 dos 8 integrantes da corte são necessários para ratificar a destituição. Em caso contrário, o presidente afastado retornará ao cargo. E no próximo bloco, o governo de São Paulo abre licitação para expandir o metrô e uma operação em São Paulo contra o roubo de cargas. O metrô de São Paulo abriu hoje uma licitação para a construção da linha 19 Celeste, que vai ligar o Bosque Maia, em Guarulhos, ao Anhangabaú, no centro de São Paulo. A contratação visa cobrir a elaboração do projeto executivo e a implementação de 17,6 quilômetros de vias, 15 estações e um pátio de manutenção. Segundo o governo do estado de São Paulo, a meta é assinar os contratos e começar a elaboração dos projetos executivos até o fim deste ano, possibilitando o início das obras em 2026. O período de obras deve durar mais de 5 anos. O orçamento estimado para a linha 19 Celeste é de 19 bilhões e 500 milhões de reais. O investimento será executado de forma gradual ao longo do período de implantação, incluindo as obras civis e de outras etapas que serão contratadas futuramente, como o fornecimento de trens e sistemas de controle e possíveis desapropriações. O governo de São Paulo estima que a linha transporte mais de 630 mil passageiros por dia, contando com conexão com outras 3 linhas do metrô. A1 azul, 2 verde e 3 vermelha. A Polícia Federal e o GAECO deflagraram uma operação na manhã de hoje para desarticular uma organização criminosa especialista em roubos de cargas e caminhões e lavagem de dinheiro. A polícia pediu bloqueio de 70 milhões de reais dos investigados. A Operação Ramari foi deflagrada no início da manhã desta segunda-feira, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada a roubos de cargas e caminhões, desmanche, receptação e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, a base da organização fica no estado de São Paulo, mas a atuação acontece em outros estados e é responsável por cerca de 50 roubos identificados. As investigações revelaram que os líderes da organização criminosa usufruíram de um estilo de vida luxuoso, com a aquisição de veículos de luxo como Ferrari e Lamborghini, lanchas, jet skis e imóveis de alto padrão em condomínios de luxo, além de frequentar camarotes VIPs em shows e eventos. A operação mobilizou 100 policiais federais e 100 policiais da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão aconteceram em São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul. Além disso, a operação de hoje determinou o sequestro de bens e valores, totalizando 70 milhões de reais. O nome Ramari significa martelo em sueco e faz referência ao principal instrumento utilizado pelos criminosos para acessar as cabines dos veículos.
Um vídeo mostra o momento em que um caminhão atravessa uma linha férrea e colide contra um trem que transportava trabalhadores. Segundo a ferrovia Tereza Cristina, 2 trabalhadores tiveram ferimentos leves. O Código Brasileiro afirma que é infração gravíssima não parar o veículo antes de passar a linha férrea. O condutor do caminhão não se feriu. Um motoboy foi esfaqueado no estacionamento de um prédio na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. A polícia investiga a motivação do crime. As imagens são fortes. Um motoboy que não teve a identidade divulgada foi esfaqueado no estacionamento de um prédio na cidade de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com o delegado titular da delegacia de Esteio, Gabriel Lourenço, um adolescente que participou das agressões foi apreendido em flagrante. A polícia quer entender a motivação deste crime e, por isso, abriu um inquérito para identificar todos os envolvidos na ação. O Hospital São Camilo não divulgou o estado de saúde do motoboy. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no Rio Grande do Sul uma carreta com produtos médicos contrabandeados, avaliado em 5 milhões de reais. Ninguém foi preso. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite de domingo, uma carreta abandonada com equipamentos médicos. Segundo a corporação, a carga vale mais de 5 milhões de reais. A polícia notou o veículo após uma fiscalização na região e, ao verificarem as placas, foi constatado que o caminhão estava com placas de um Peugeot 206, da cidade de Santana do Livramento. Os policiais apreenderam uma grande quantidade de caixas com mercadorias que foram introduzidas ilegalmente no Brasil. Entre elas, havia celulares da Apple, desktops compactos, AirTags, memórias de computadores, câmeras profissionais e outros equipamentos médicos. Os agentes também apreenderam um espectrômetro portátil, um equipamento que faz análise de substâncias como chumbo, mercúrio, arsênio, cobre, ouro, prata e platina. Esse equipamento custa cerca de 50 mil reais. A carreta e o material foram encaminhados para a Polícia Judiciária de Santana do Livramento e os responsáveis pelo veículo não foram encontrados. A Polícia do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje o ex-policial militar Rony Peçanha, o Caveira. Ele é investigado por treinar criminosos em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho. O ex-policial Rony Peçanha, o Caveira, é investigado por treinar criminosos em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele também é suspeito de lavagem de dinheiro, utilizando uma empresa de segurança patrimonial como fachada para movimentações financeiras ilícitas. Caveira é acusado de controlar de forma violenta diversos empreendimentos imobiliários no Tanhangá e Rio das Pedras, com o uso de armamento pesado para expulsar moradores e tomar posse de imóveis na região. A ficha do criminoso é extensa. Ele já havia sido preso no ano passado por suspeita de envolvimento com milicianos e, quando esteve atuando na Polícia Militar, chegou a ser expulso da corporação. O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que Rony Peçanha expulsava moradores e colocava outras pessoas para morar no local e que há suspeita de ele ter participado de morte de 2 pessoas na região. O delegado Jefferson Ferreira disse que o ex-PM tinha uma empresa de fachada e chegou a depositar R$600 mil em 2 meses. Segundo ele, o Caveira tinha diálogo direto com os chefes do Comando Vermelho e contava ainda com a ajuda da própria mãe. A Justiça do Rio determinou o bloqueio de R$3 milhões e veículos no nome dele. E a seguir, BYD supera a Tesla em vendas de veículos elétricos em 2024 e os preparativos da seleção para enfrentar a Argentina. O ex-campeão mundial de boxe, George Foreman, morreu aos 76 anos. O ex-campeão mundial de boxe, George Foreman, morreu na sexta-feira aos 76 anos, anunciou sua família em um comunicado. Foreman cresceu em Houston e aos 16 anos começou a lutar boxe. Nos Jogos da Cidade do México, em 68, ganhou o ouro na categoria superpesado aos 19 anos. Com 1,93 m de altura, Big George era maior e mais forte que os outros pesos pesados da época. Ele era rápido no jogo de pés e foi abrindo caminho na carreira profissional até ganhar o título dos pesos pesados contra o campeão Joe Frazier, a quem derrotou em 2 rounds. Em 74, invicto em 40 lutas como profissional, defendeu seu título pela 3ª vez contra Muhammad Ali e perdeu. Foreman lutou 81 vezes como profissional, vencendo 76 combates, 68 deles por nocaute.
Se aposentou aos 28 anos e virou pastor. 10 anos depois, anunciou seu retorno, já sem o mesmo vigor de antes. Aos 45 anos, se tornou o mais velho campeão mundial dos pesos pesados. Em 94, ele deu nome a George Foreman Lean Mean Fat Reducing Grilling Machine, aparecendo sorridente e amigável em comerciais de televisão, se tornando uma celebridade fora do boxe. A montadora chinesa BYD bateu recorde de vendas no ano passado e superou a norte-americana Tesla. A montadora afirma ter arrecadado mais de 600 bilhões de reais com a venda dos automóveis. A BYD ultrapassou os 100 bilhões de dólares ou mais de 570 bilhões de reais em receitas e superou a sua concorrente americana Tesla. A companhia com sede em Shenzhen anunciou em uma apresentação nesta segunda-feira que arrecadou mais de 777 bilhões de yuans, ou 613 bilhões e meio de reais em 2024, superando os 97 bilhões de dólares da Tesla, mais de 550 bilhões de reais. A BYD se tornou nos últimos anos a líder do mercado de veículos elétricos na China e está se expandindo no exterior. O resultado representa um aumento de 29% em relação a 2023 e foi superior ao prognóstico da Bloomberg. Por sua vez, o lucro líquido em 2024 subiu a mais de 40 bilhões de yuans, ou 31 bilhões de reais, 34% a mais do que em 2023, um máximo histórico. Este mês, a BYD apresentou uma nova tecnologia de baterias que, segundo a empresa, permite que um veículo viaje até 470 quilômetros depois de ser carregado por apenas 5 minutos. O australiano Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Vamos ver. O australiano Oscar Piastri se recuperou da decepção na abertura da temporada e venceu o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Piastri largou na frente e se manteve na posição até a última volta. A escuderia a McLaren fez dobradinha no pódio, com Lando Norris chegando em segundo. O pódio da corrida chinesa foi completado por George Russell. Se de um lado a festa, do outro com certeza não. Charles Leclerc e Lewis Hamilton da Ferrari até terminaram a corrida em boas posições, mas depois da prova foram desclassificados. O monegasco teve problemas no peso do carro e terminou a prova com 1 quilo a menos do permitido pelo regulamento da Fórmula 1. O problema de Hamilton foi diferente. Ao que parece, segundo nota oficial dos diretores da prova, o carro de Hamilton apresentou desgaste excessivo no assoalho. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, teve problemas no início da prova e terminou em 14º lugar. As equipes e os pilotos terão pouco mais de uma semana de folga antes de começarem os preparativos para o GP do Japão. A corrida acontece no dia 6 de abril. E para tirar todas as dúvidas, o jogador Neymar publicou um vídeo mostrando o trabalho de recuperação da lesão na coxa esquerda. Nas últimas semanas, o nome dele esteve envolvido em muitas polêmicas fora das 4 linhas. Para espantar qualquer dúvida sobre a condição física, o atacante brasileiro Neymar publicou um vídeo mostrando o trabalho de recuperação da lesão na coxa esquerda. Neymar treinou com o restante do elenco do Peixe e tenta se recuperar para o início do Campeonato Brasileiro. E falando no Campeonato Brasileiro, ele está de volta. A bola rola pelo principal campeonato do país no próximo final de semana. Quem voltou para a Série A foi o Santos. Os meninos da Vila estreiam contra o Vasco no domingo. Amanhã tem Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E o treinador Dorival Júnior confirmou 6 mudanças para a partida. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estão suspensos e não jogam. Alisson e Gerson, lesionados, se juntam ao lateral Wanderson e ao atacante João Pedro, que por falta de opção de Dorival vão dar lugar a Wesley e também Matheus Cunha. A bola rola amanhã às 9 horas da noite. E o Diário de Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Uma boa noite e até amanhã.